Aqui na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, e eu tenho sempre esse cuidado de falar, né? De falar da Bíblia, eu nunca falo assim simplesmente a Bíblia, eu falo Bíblia Sagrada, Escrituras Sagradas, porque é o que elas são, é santa, é a Palavra de Deus, né? Então, isso antigamente, quando a gente comprava uma Bíblia, vinha escrito na capa, assim, né? Bíblia Sagrada. Hoje não, é só Bíblia, Bíblia, né? Como se fosse uma coisa assim. Tiraram o Sagrada. Mas ela continua sendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né? E aqui no capítulo 5 do livro de Pedro, né? A primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 7 e 8, está escrito assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Veja bem, o que acontece? O grande êxito, né, da igreja, o grande êxito da igreja, ou mesmo de muitas religiões, né, e até associações que existem pelo mundo, o grande êxito dela está exatamente nisso. Na oportunidade, na conveniência do ajuntamento de pessoas, né? Quando as pessoas se reúnem. Assim, assim como na palavra de Deus, assim como na Bíblia, as pessoas no mundo inteiro, né? Se você quiser saber o que se passa na vida de qualquer ser humano, olhe para dentro de si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. Não olhe para as aparências. Se você ficar olhando as aparências, você será enganado por elas, né? As aparências enganam, né? Quem vê cara não vê coração. Não importa, pode ser um artista famoso no mundo, pode ser um empresário rico, pode ser uma pessoa que tem muita fama, pode ser uma pessoa que sempre se apresenta, por exemplo, na televisão ou num programa, sempre rindo, sempre falando, pode até mesmo ser uma dessas pessoas, né, que dão palestras motivacionais. Não importa quem seja, o coração dela, dentro do coração dela, existem conflitos, lutas, batalhas, que eles lutam a vida inteira. Essas pessoas que muitas vezes passam alguma coisa, algum ensinamento para os outros, são aquelas mais fortes, aquelas que conseguem superar essas dificuldades diariamente, aquelas que conseguem ter uma vida assim mais sóbria, né? mais voltada para lidar com essas coisas, e elas então são consideradas fortes, e aí elas passam a ajudar aqueles que são mais fracos. Lendo essa palavra em Pedro, quando diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, Satanás está ao derredor das pessoas, procurando um momento de fraqueza, um momento de oportunidade, uma oportunidade para poder tragar essa pessoa, para poder atacar essa pessoa. Aí a Bíblia diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então eu fico pensando assim, sabe você certamente já viu nos jogos de futebol, um goleiro quando ele defende um pênalti e sai comemorando, e a bola vai rolando pelo outro lado e faz o gol, né? Você já viu isso. Outras vezes umas pessoas chuta a bola e quando vê que ela vai entrar, vira as costas e começa a comemorar e aquela bola entra e faz o gol também. Já vi pessoas correndo numa corrida e quando eles acham que estão bem como é que se diz assim, naquela fita de chegada, né? Começam a olhar para os outros, enfim, e tal, e vem outro e passa por ele correndo e ganha a corrida e ele fica envergonhado, ele fica para trás.
Isso acontece nas corridas de bicicleta, nas corridas de maratona. Isso acontece muitas vezes. O que falta a essas pessoas? Que elas estavam na linha de chegada, que elas fizeram uma grande defesa, que elas podiam ter se defendido e alcançado naquele jogo uma grande vitória. Por um momento de distração, né? Por um momento, por dar bola para a torcida, por ficar se exibindo, né? Um momento de falta de sobriedade fez com que a derrota viesse sobre ele. Assim, um crente não pode viver assim. Um verdadeiro cristão, ele tem que ser sóbrio. Ser sóbrio é estar atento, é não viver bêbado, é não viver, como é que se diz assim, fascinado com as coisas. Então, saiba de uma coisa. Você quer saber, você quer conhecer os seres humanos, você quer conhecer a natureza humana? Olhe para o dentro do coração, observe as palavras das pessoas, porque a Bíblia diz que o coração fala, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então converse, você vai para a igreja muitas vezes, tem igrejas enfeitadas, pessoas abraçando, dando presente, aquele ambiente é um ambiente bom, é um ambiente maravilhoso, é um ambiente curador, é um ambiente que sara as feridas. Porque quando nos reunimos, nós compartilhamos da nossa alegria, compartilhamos nossas tristezas, compartilhamos as nossas experiências. Quando alguma coisa aconteceu ruim com você, aí o outro vem e conta outra coisa pior e você se consola com aquilo. E se nós mantivermos a sobriedade, nós poderemos ter uma vida de muito maior qualidade. Nós poderemos ter uma vida, nós poderemos encontrar solução para nossos problemas, de maneira que amanhã nós vamos consolar outros com aquele mesmo consolo com o qual Deus nos consolou. Então quem vê cara não vê coração. Essas pessoas que tentam passar uma imagem falsa, uma imagem de uma alegria falsa, uma imagem de bênçãos falsas, uma imagem de um triunfalismo falso, porque tudo isso é falso. Porque o que se vê no mundo é aflição, não importa. A Bíblia diz: as mesmas aflições se cumprem com vossos irmãos no mundo, por todo o mundo, em qualquer lugar dentro do planeta Terra, existem pessoas aflitas, existem pessoas tristes, não existe. Esses dias eu falava para alguém, se eu pudesse, o sentimento arrancar do coração, um sentimento ruim, um sentimento mau, um sentimento destrutivo, um sentimento que te coloca para baixo, um sentimento que te leva à derrota, eu tiraria, arrancaria ele lá de dentro. Sabe que sentimento é esse? É a tristeza. É a tristeza no coração. A tristeza te leva para baixo, a tristeza te derruba, a tristeza te coloca em depressão, a tristeza rouba tuas forças. Aí você pensa assim, eu não me sinto triste? Às vezes, em alguns momentos eu me sinto triste, mas na maioria do tempo, a alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho alegria no meu coração, mas não é por ausência de luta, não é ausência de oposição satânica. Essa semana, por exemplo, eu fui 2 vezes duramente atacado por Satanás. Eu cheguei, Senhor, meu Deus, eu fiz tudo certo, o que houve? Então eu me lembrei dessa palavra, a gente precisa resistir firme na fé. A gente precisa resistir firme na fé contra as astutas ciladas de Satanás. A gente precisa se manter vigilante, porque a Bíblia diz: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Então, se as coisas ruins nos acontecem e a nossa mente, no nosso coração, nós temos absoluta certeza de que temos paz com Deus, é porque são ataques do inimigo. A sobriedade, nos manter sóbrios, não ficar se exibindo, não ficar como muita gente aí. Eu digo assim para minha esposa, tá vendo? Olha aqui essas fotos dessas igrejas. Olha todas essas pessoas. Tenta conversar. Coma meio quilo de sal com elas. Sente com elas. Converse 15 minutos com essas pessoas. Você vai ver a vida.
a miséria que é a vida de muitas dessas pessoas, as dificuldades, as lutas, as batalhas, as tristezas, as angústias que estão destruídas por dentro, mas por fora mantém aquela capa enganosa, mentirosa, aquela capa que não passa de um fingimento, porque nós sabemos que a vida é dura, que as coisas são difíceis, mas se nós mantivermos a sobriedade, se nós nos mantivermos vigilantes contra as astutas ciladas de Satanás, certamente obteremos vitória na nossa vida todos os dias. A Bíblia diz, quando a respeito da paz, você não precisa viver a vida inteira sem paz, você não precisa viver sempre triste, você não precisa viver sempre angustiado. Essas coisas são momentâneas. A paz que Jesus nos dá é permanente. Ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando nós estamos na igreja, na casa do Senhor, compartilhando nossas experiências espirituais, nossa fé, nossa alegria, nossa tristeza também, nós nos tornamos mais fortes. Porque eu sempre imagino assim, às vezes eu pego essa aliança aqui e eu digo assim, tá vendo? Faz de conta que isso aqui é a paz de Jesus. Quando ele foi embora, ele tirou do dedo dele e disse assim, olha, eu te dou a minha paz. Eu deixo essa paz, ela é sua. Eu não estou emprestando minha paz. Não é emprestado, não vou te pedir de volta, é sua. Deixo-vos a paz, eu vou para o céu, mas a minha paz eu deixo com você. A minha paz é sua e lhe pertence. Então temos paz com Deus. Quando alguém quer me roubar a minha paz, eu digo, essa daqui você não vai roubar, porque essa é minha e Jesus me deu. E aí são momentos de tribulação e de tristeza que passam rápido. Eu me sinto triste, às vezes, e por pouco tempo, porque a alegria do Senhor, gozo na aflição, felicidade, paz e alegria eu encontrei em Jesus Cristo. Mas não é com fingimento, não é com uma máscara de palhaço, não é com uma capa de falsidade que a gente consegue isso. A gente consegue isso com sinceridade no coração e sendo sóbrio, atento e vigilante às astutas ciladas de Satanás. Porque o diabo não gosta de te ver feliz. O diabo não gosta de te ver contente. O diabo não quer ver você abençoado. Se ele vê você alegre, ele vai dar um jeito de tirar a sua alegria. Se ele vê você em paz, ele vai dar um jeito de tirar a sua paz. Então, se você está alegre, esteja no coração. Se você tem paz, que seja no seu coração. Não tente mostrar para outros uma coisa que você não é, ou que você tem, mas que o diabo pode roubar. As coisas que a gente tem que é precioso, a gente guarda, né? A Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então guarde no seu coração a sua paz, sua alegria, sua felicidade, seu contentamento. Deixe que Deus tenha as pessoas certas, que são provadas, são escolhidas por Deus, para trazer a você a palavra, a paz, a alegria, o contentamento, o aconselhamento. E aí você vai ver, você não vai ser como essas pessoas levianas, né, que visitam a igreja só quando estão doentes, ou quebrados, ou amargurados, ou infelizes. Mas faça parte deste grupo forte. Una-se, a união faz a força, juntos, né? Como costuma dizer sempre o pastor Alcides, né? Pastor Alcides Garcia, ele sempre diz isso, juntos somos fortes. Eu acredito, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, unidas em oração, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ela é forte, sim, em nome de Jesus. Aquele que se separa, aquele que é crente, sei lá, tem uma palavra que se diz assim, né? De ocasião, esses vão estar sempre em dificuldade. Mas que Deus te ajude, te guarde e te abençoe e te dê um dia abençoado nesse dia de hoje. Amém.